Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus. Que bom podemos estar aqui retornando ao nosso encontro, onde conversamos com os nossos queridos irmãos da nossa igreja e da IPSAT, que têm participado conosco. Hoje temos a alegria de termos conosco o nosso irmão Itor Takayama, esposo da Márcia, pai do Gabriel e da Sara. Já está conosco há algum tempo, já conhece a IPSAT de longa data e já tem nos ajudado bastante no ministério pastoral, de ensino e também de organização da parte estrutural da igreja. Itor, quem é o Itor Takayama? Vamos lá, obrigado aí por poder estar fazendo também esse podcast, participação aqui nesse programa. E eu sou o Itor, como o senhor já mencionou, né? Esposo da Márcia, pai do Gabriel e da Sara. Sou empresário, contador, sou consultor de empresas, tenho uma empresa de consultoria e atuo nessa área de finanças. Essa é a minha principal atividade. E mais recentemente, estou lançando aí o livro Firme Seus Passos. Uhum. Fala um pouco sobre a sua carreira, a sua fé, a sua caminhada na área de finanças. Então, eu tenho já nessa área de finanças cerca de 25 anos de caminhada. Eu formei já há bastante tempo, venho atuando, entrei numa empresa que é considerada as Big Four, né, as 4 maiores, fiquei por lá há 11 anos, e aí eu vi a necessidade realmente de servir a Deus com essa minha atividade. Então eu abri uma empresa de consultoria, e vinha com o propósito ali, inclusive, de ajudar empresários de pequeno e médio porte que tivesse algum problema financeiro, que tivesse um problema de estruturação e não tivesse ali ideias ali para se reorganizar. Então eu saí, montei essa empresa, venho trabalhando com ela, venho somente como de forma secular ali, né, a minha profissão. E, enfim, essa é a minha trajetória. Sou formado ali em contábeis, me pós-graduei em finanças. Tenho também ali um pezinho na tecnologia, caminho por esses dois lados, né? Mas a minha formação é na área de finanças. Já sou cristão já há muito tempo, já estou com 40 e tantos anos, né? Já desde de pequeno, não nasci no berço evangélico, mas me converti muito cedo. E tenho, obviamente, que a caminhada sendo feita ali, obviamente confiando em Deus, com fé em Deus, a cada passo, ou seja, todos os projetos, aquilo que eu faço diante desse propósito, que é levar o Evangelho. Então, hoje também nós estamos falando a respeito do seu último trabalho, Firme Seus Passos, né? Esse livro que você escreveu, casando a questão da fé, da caminhada cristã com a área financeira. Como é que surgiu essa inspiração, essa ideia? Então, em 2016 para 2017, eu comecei a participar de um grupo de empresários ali na igreja que eu participava, que atendia empresários, atendia pessoas com problema financeiro. E isso foi me chamando a atenção muitas vezes, que a gente pega a empresa muitas vezes, você vê que faz tudo certo, segue ali os passos, estuda bastante, mas no final elas não dão certo. E assim, mas eu perguntava, né, o que falta ali? Porque a técnica, as ferramentas que a gente passava, muitas vezes era aplicado, mas faltava alguma coisa. E aí eu comecei a estudar realmente, assim, vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia traz de conhecimento, de ensino nessa área, né? E aí eu fui vendo alguns princípios que a Bíblia trazia, que essas empresas não é que elas negligenciavam, mas muitas vezes elas não estavam apoiadas nesses princípios. Elas confiam muito mais numa ferramenta da área de finanças do que propriamente em alguns princípios que Deus apresenta para a gente, né? Um deles que está no livro é a generosidade. E aí, quando a gente vai para Provérbios lá, a gente fala assim, o generoso prospera. E aí, quando a gente vai olhar realmente, analisar o que é generosidade, muitas vezes o que a gente vê é a barganha, né? Eu dou esperando que Deus me retribua. E não é isso, o coração precisa ser generoso. Então, assim, alguns princípios bíblicos que a gente vai observando, muitas vezes eles não ficam aparentes nas empresas, na gestão das empresas. Eles são realmente pilares, né? São bases
para que o empresário, para que a pessoa consiga ser bem sucedida no seu negócio, nas suas finanças. E foi daí que surgiu essa ideia de escrever esse livro, trazendo esses princípios, ou seja, o que a Bíblia traz, porque quando a gente olha lá para trás, tempo de Salomão, de Abraão, não existia o comércio como existe hoje, não existia os valores monetários como tem hoje, né? E a gente olha lendo a Bíblia, a gente vê que eles foram muito prósperos naquilo que eles faziam. Mas qual que era a diferença ali, né? Os princípios são os mesmos. As técnicas mudam, o conceito financeiro muda, mas os princípios de Deus não mudam. E nessa relação de finanças, né, de recursos, de dinheiro e igreja, como é que você viu isso no livro e que pode servir para a orientação dos irmãos? Então, quando a gente fala de finanças, esse é um ponto, né, que até eu tenho um capítulo ali que a gente fala de fé. Muitas vezes a gente tem fé. Nesse grupo que a gente ajudava, muitas vezes a gente via e falava assim, não, eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa. E aí também a gente vai para Provérbios, né, e a gente vê lá que Deus pede que a gente faça os nossos planos. Provérbios 16:3 eu trago muito isso, né? Apresente diante de Deus os seus planos e eles darão certo. Aí falou, mas qual é o seu plano? Eu não sei, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem fé, muitas vezes, na saúde, a gente sabe exatamente o que Deus quer que Ele faça. Ou seja, que Ele cure aquela doença, que Ele estanque aquela dor. Quando a gente vai para o campo das finanças, muitas vezes as empresas, o empresário, a pessoa física mesmo, ela não tem essa noção do que Deus precisa fazer. Ah, eu estou com a conta negativa. Se Deus foi lá e zerar a sua conta, falar assim, não, beleza, eu cubro a conta negativa, resolve o seu problema? Na grande maioria das respostas, não. Porque o problema não vem só do caixa. Ele vem, obviamente, de uma base que precisa ser corrigida e precisa ser trabalhada para isso. Uhum. Então, a fé ela precisa ser aplicada dentro de um plano, ou seja, você precisa saber qual que é o seu problema. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Uhum. E juntando essa questão de fé e finanças, né? Muitas vezes as pessoas elas separam as coisas. Não, eu tenho o meu problema, eu tenho a minha questão com a igreja. Domingo eu vou para a igreja, ou seja, no meu trabalho eu vou trabalhar. Isso aqui é problema meu. No final do mês eu trago de volta o dízimo, mas o restante é problema meu. Toda a nossa vida ela precisa ser pautada em elevar o evangelho, em levar Jesus, levar o nome de Jesus adiante. E nesse ponto, até salvo engano, o missionário Bill Wright, lá em 75, eu lembro muito dessa data porque foi a data que eu nasci, né? Uhum. Ele falava dos sete pilares ali da sociedade que a gente precisa influenciar, né? E aí lá tem família, igreja, governo, a mídia, entretenimento, educação e finanças e negócio. Só que hoje, se a gente observar, essa área de negócios é uma área que ela é deixada de lado da questão do evangelho. A gente não tenta influenciar. E a ideia desse livro, de levar esse projeto, de ajudar as empresas, é justamente isso, né? Levar com que as empresas, os empresários, eles tenham conhecimento de que a empresa dele também é um ministério para levar o evangelho. Não precisa não necessariamente pregar, não necessariamente fazer o papel eclesiástico ali dentro da empresa, mas dar o exemplo da empresa dele, ou seja, a empresa dele ser sucesso no mercado, ser sucesso, e ele levando que os princípios que ele segue são princípios cristãos, aquilo ali já é um testemunho para trazer pessoas para Cristo. Então, as empresas elas precisam ter os empresários cristãos, eles precisam ter esse entendimento de que tudo é para a glória de Deus. Entendi. A questão da finanças e crescimento espiritual, espiritualidade, também está diretamente ligada ao tema. Então, é você conduzir a sua espiritualidade, fazendo com que as finanças também dê certo. Então, Sim. O valor financeiro está diretamente ligado também ao seu crescimento espiritual. Sim, sem dúvida. Porque quando a gente alinha a questão de que tudo é para a glória de Deus, a partir do momento que eu enxergo isso, o crescimento, a preparação da empresa, a preparação das finanças, o cuidado com as finanças, também tem o vínculo
com crescimento espiritual, porque você experimenta uma relação de cuidado, uma relação de, de, de proximidade com Deus nas suas finanças. Então quando você enxerga, entende isso, você começa a perceber que tudo está interligado entre com a fé. Não dá para separar Não uma dá para coisa da separar uma coisa da outra, outra. dinheiro de um lado e vida espiritual do outro. Né? Sim. E com respeito à atualidade, à realidade hoje que a gente vive, né? A gente está dentro de uma sociedade, creio que depois dos anos 2000 para cá, acelerada. Né? Então, existe uma leitura de que os empregos vão mudar radicalmente, a linha de trabalho, a linha de empreendimento. Né? Como é que você pode fazer essa leitura para nós? Então, a sociedade ela muda, ela é uma constante mudança, né? Então, o emprego da tecnologia, o emprego de novas formas de trabalho, novas metodologias, elas vão mudando o cenário do trabalho. O ponto aqui, quando a gente cruza isso com na questão da nossa fé, uma coisa que a gente precisa estar atento, e justamente por isso que é importante que a igreja cuide dos seus empresários, cuide das finanças, no sentido de mercado realmente, é porque a gente sabe uma pressão que existe da questão da secularização dentro das igrejas e também de forma muito mais fácil dentro das empresas. Ou seja, trazer os conceitos de nova era, de liberdade sexual, enfim, diversidade. Todos esses pontos eles estão sendo forçados dentro das empresas. E a partir do momento que isso começa realmente a se emplacar, talvez o pessoal até já esteja sentindo isso. Quando você quer caminhar de forma cristã, dentro dos seus princípios cristãos, dentro de uma empresa, sendo um funcionário, você já sente uma pressão para você ser diferente. E aí as portas começam a fechar para quem realmente fala assim, não, eu tenho um perfil de que eu vou seguir, que eu quero seguir a minha fé. E aí você começa a não ter mais vagas de emprego. Então, a igreja ela precisa cuidar disso, porque os empresários, eles precisam, os cristãos, precisam estar atentos que as empresas deles não é simplesmente para eles ganharem dinheiro, é para ter realmente um crescimento no mercado e fazer diferença, influenciando a sociedade de forma diferente dos padrões que hoje estão sendo colocados ali de forma positiva, né, para a sociedade. E aí, como, obviamente, que dentro das igrejas existe ali um cuidado de separar isso, quando a gente fala nas empresas, esse cuidado não tem, ou seja, o mercado impõe ali, não, vamos colocar a questão de cotas, de cultura de negócio diferente do que dos princípios bíblicos, porque essa a agenda que a gente tem para ser colocada no mercado. Né? Então, os empresários cristãos eles precisam ter essa noção de que quanto mais oportunidade, quanto mais crescimento eles tiverem, mais distante essa agenda vai sendo implantada dentro das empresas e forçando, obviamente, que a igreja, no sentido de que os seus membros dependem, obviamente, do mercado, né? Depende do emprego, depende da renda. Quem quer ter valores cristãos no empreendedorismo enfrenta uma pressão muito grande. Muito grande. Isso já é notório hoje. Ou seja, eu quero seguir meus princípios cristãos como funcionário, né? Eu quero seguir dentro de uma empresa, sei lá, na hora do almoço, por exemplo. É uma coisa simples, né? Na hora do almoço, fazer a sua oração ali durante a refeição. Já vê que existe ali um olhar, já existe ali uma discriminação por conta dessa prática. Então, assim, o papel de cuidar das finanças, de crescer, de fazer, ele vem realmente para contrapor essa cultura que hoje vem sendo implantada nas empresas. Né? Se tem uma leitura que eu acho interessante, já comecei a ler o livro, já li algumas vezes, não rabisquei ainda, mas já estou lendo, né? Então é a questão que nunca se cala, né? Que são dívidas. Né? A gente angariar dívida, a gente lidar com negativo. Né? Talvez seja um
viés bem brasileiro, né? A gente tem um cartão de crédito, enquanto a gente tem, tem limite ali, a gente vai. Qual é a leitura que a gente faz, né, no Firme Seus Passos? Então, a questão de um princípio que é a integridade, que eu coloco lá, muitas vezes a integridade, quando a gente fala de integridade, a gente simplesmente olha para a questão ética, né? Hoje o mercado transformou essa palavra integridade na questão ética. A questão da integridade é um pouco mais do que isso, é você ser inteiro. Ou seja, fazer aquilo que tem que fazer na hora certa, tomar posições na hora devida. Isso é ser íntegro. Então, às vezes não tem nada a ver com certo ou errado no momento, mas eu sei que eu preciso corrigir um determinado ponto, e aí eu vou postergando, eu vou procrastinando nesse sentido. Então, a questão de dívida, ela vem muito nesse sentido. É fácil eu comprar algo parcelado, assumir dívidas? É fácil. Eu preciso daquilo naquele momento? Não. Então, eu não preciso fazer. Eu preciso me cuidar, me policiar para isso. E aí entra também o outro princípio, que é o propósito, né? Qual que é o meu propósito de vida em relação àquilo que eu estou gastando? Ou seja, eu preciso ter esse alinhamento. E aí, voltando para a questão da pergunta inicial, né, qual que é essa questão de dívida com a fé, com a Bíblia, né? É muito claro, quando a gente olha para a Bíblia e fala que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se a gente é filho de Deus, a gente tem ali um cuidado com a nossa relação com Deus, a gente está tomando dívida, a gente está se vendendo para alguém. Por quê? Porque a gente fica preso àquela pessoa. Não é uma questão de princípio, como se fala, uma forma mais romantizada de ser. É olhando para a Bíblia. Ou seja, é muito claro. E assim, a gente confia na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, assim, são coisas que a gente precisa cuidar. Não significa que a gente não possa fazer. Em determinados momentos, coisas acontecem que a gente... Mas a gente precisa estar alinhado realmente, o nosso propósito de vida com aquilo que a gente deseja, os desejos que vem no nosso coração, vem muito implantado pela mídia, que é uma das áreas de influência da sociedade, né? A mídia, a entretenimento. Então a gente quer ter muito hoje diversão, e por isso a gente gasta mais do que a gente ganha. E aí a gente acaba acumulando dívida. Esse aceitar o apelo da mídia, né? E um coração cristão, né? Então, essa linha de resistir à tentação de lidar com aquilo que a mídia está propondo para você, né? Acho que é um ponto que a maior dificuldade para o ser humano é saber dominar a si mesmo, né? Da dívida, com certeza a gente vai para um planejamento financeiro. Sim. Né? Talvez seja o ponto principal da gente fazer essa caminhada. Como seria isso? Como planejar financeiramente a nossa vida? Então, aí que tá, vamos lá. São dois extremos ali que a gente olha, né? Quando a gente fala de planejar, existem técnicas. Ou seja, quanto eu vou ganhar, quanto eu ganho e quanto eu tenho previsão de ganhar nos próximos 12 meses. Aí tem gente que faz para mais tempo. Mas eu preciso olhar para essa realidade. E muitas vezes, quando a gente coloca isso dentro do papel, o planejamento ele precisa ser feito no papel. Tem que escrever. Tem que escrever. Quando tem a nova turma aí gosta mais de tecnologia, não tem problema nenhum escrever e fazer isso de forma eletrônica. Mas assim, tem que escrever qual que é realmente o plano que você quer. Então, o que você quer alcançar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? E quanto você tem de entrada? É uma conta muito simples. Mais e menos. Ou seja, eu tenho X de entrada e eu tenho que gastar dentro daquele limite. Ah, mas eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer uma viagem. Esse precisar é que é o ponto-chave de se questionar. Ou seja, o que é a necessidade real da pessoa. E aí a gente entra na questão do alinhamento do propósito. Então, às vezes, é um outro tema. Quando a gente fala de propósito, não, meu propósito enfim, aí cria aquela frase bonita, né? Como que isso, dentro do campo financeiro,
ele se alinha realmente o seu propósito com as suas finanças, porque muitas vezes eu tenho um propósito de fazer uma viagem, ou seja, expandir minha empresa, por exemplo, para 5 países. Como é que se encaixa isso dentro das suas finanças hoje? Qual que é o plano? Você pode criar planos, né, para alcançar isso. Esse plano é factível ou não? Isso é uma realidade ou não? E qual que é, dentro desse propósito, dessas duas vertentes, né, seu propósito, suas finanças, como que Deus se encaixa nesse meio? Ou seja, a minha expectativa é ampliar a empresa para 5 países. O que Deus vai ser glorificado nisso? Qual que é o meu propósito é, sei lá, fazer algo grande, é virar escritor, é virar, enfim, qual que é a proposta sua para que Deus seja engrandecido nesse contexto? Então, o planejamento ele vem muito em cima disso, né? Você simplesmente colocar dentro do papel é até fácil, mas precisa escrever. Mas você ter esse alinhamento do que você realmente quer. Então, o que eu oriento sempre é, vamos fazer um plano, não é da noite para o dia, você não senta ali, escreve um plano e faz. Você precisa ir colocando em oração, apresentando esses planos diante de Deus, como diz em Provérbios, né? Para ver que realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. E aí, a partir do momento que você sente no coração que aquilo lá, Deus vai abençoar. Então, você sai ali do plano e vai para a realidade a partir do momento que você está alinhado com o coração de Deus. Então nós mesmos nos boicotamos, né? Quando a gente não dá essa condição de montar os planos, entregar isso nas mãos de Deus e glorificar a Deus através deles. Mas o universo da tentação, no lidar com dinheiro, talvez seja a nossa maior dificuldade, do ponto de vista cristão, né? A maior tentação é você olhar e pensar fora daquilo que você precisa. Sim. E partir para os supérfluos, assim. Né? O desejo que a mídia impõe, que a sociedade impõe sobre todo mundo, e tudo é o marketing hoje, né? É muito grande. Então, por exemplo, assim, a gente olha ali... Lidar com os desejos. Lidar com os desejos. É o principal cuidado que a gente precisa ter dentro da nossa expectativa de cristã, né? Da nossa realidade. Se a gente está pensando em finanças, né? Ser rico e ser pobre. O que é pecado? Eu sou rico, eu sou pobre porque eu tenho muito dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, né? Ou então ser pobre, você não sabe fazer nada, você não administra bem, né? Então essa linha de ser rico e ser pobre, né? Não cabe aqui, porque na verdade o que eu creio que tenho entendido que a sua visão é exatamente essa, é saber fazer as coisas com planejamento e propósito diante de Deus. Sim. Né? Diante de Deus. E o ser rico e ser pobre aqui é uma condição de confiança que você estabelece em Deus. Né? Sim, sem dúvida. Então, essa lei, porque a gente vê o exterior, né? A gente não vê o coração da pessoa. Sim. Né? A gente não vê o coração da pessoa. Pensando em planejamento financeiro, a gente está falando em condição de trabalho. Né? Então, o mercado de trabalho hoje, né, está mudando muito. Como é que a gente pode pensar isso do ponto de vista cristão? Essas mudanças do mercado de trabalho e como a gente, como cristão, se posiciona. O aprendizado, o foco em você crescer, ele precisa estar presente também no mundo cristão. Não exatamente no mundo cristão, mas no pensamento do cristão para a sociedade. Ou seja, eu preciso saber que eu preciso de alguma forma contribuir. Se eu sou um funcionário, se eu sou um empregado de alguma empresa, eu preciso de alguma forma contribuir para que aquela empresa cresça. E eu não vou contribuir se eu ficar parado no tempo. Então, assim, o aprendizado, o desenvolver dentro do mercado de trabalho, ele está muito alinhado com a questão de você se atualizar. Você precisa se atualizar, você precisa aprender, porque senão você vai ficar estagnado. E a partir do momento que eu, como funcionário, como empregado, eu consigo fazer isso e me destacar, não por concorrência,
mas de levar ideias novas, e a empresa ela vai precisar se desenvolver para acompanhar essa corrida do mercado ali de novas tecnologias, de novos conhecimentos, novas metodologias. Eu, como cristão, eu não preciso, às vezes, estar pregando dentro do ambiente de trabalho, mas só de eu ser diferencial, de eu conseguir ser uma pessoa que mostra valor dentro daquilo que eu faço, as pessoas vão perceber em mim que eu tenho um diferencial que as outras pessoas não têm. Ou seja, mas a minha preocupação não é se eu vou estar dando mais do que estou recebendo ali do que a empresa está me pagando. Muitas vezes a gente tem a gente vê dentro das empresas esse pensamento mesquinho de alguns funcionários. Não, a empresa não está me pagando para isso. Eu sempre tive o pensamento inverso. Se eu estudar, se eu crescer, beleza, aquele conhecimento, aquilo que a empresa está me possibilitando de eu crescer como estudante, como funcionário, aquilo ali, se eu sair da empresa, eu vou levar aquele conhecimento, vou levar aquela operação. Então, eu sempre busquei estudar, busquei a crescer por conta disso. Ou seja, o mercado de trabalho, ele muitas vezes as pessoas tem crítica, né, de que o mercado está difícil, é complicado. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer se acomodar. Eu me formei numa determinada área, sei lá, de médica, de mídia, enfim, finanças. Beleza, me formei, fiz uma pós-graduação e agora eu quero trabalhar e ficar estável por muito tempo. Não existe. Por quê? O mercado vai mudar. A realidade vai mudar. Se ele não se aprimorar, ele vai ficar para trás. E aí, dentro do ciclo de trabalho, isso uma hora vai ter alguém que se destaca mais que ele e ele vai ser deixado de lado. Então, quando a gente olha, beleza, existe ali um nível de desemprego, por exemplo, falando um pouco mais técnico, né? Existe um nível de desemprego que às vezes muda governo, entra governo, sai governo, isso varia um pouco, mas a gente nunca chega num volume que, por exemplo, assim, por conta de uma atualização, de uma mudança tecnológica, por exemplo, 50% da população ficou desempregada. Ou seja, as pessoas continuam trabalhando. O que acontece? Aquela pessoa que não se atualiza, que não gosta de estudar, elas vão para a vaga ali para o banco de reserva, né? E entra as pessoas que estão estudando. Então, muitas vezes, no mercado de trabalho, para quem é empregado, muitas vezes a gente fala isso, né? Para você não entrar no banco de reserva, você precisa estar em constante crescimento, estudo e tal. E aquele estudo ali não é para a sua empresa, é para você. Porque aquele conhecimento você vai levar. E aí, a partir do momento que você, inclusive, corre um pouquinho mais do que é pedido naquela empresa, você vai um pouquinho mais além, o que normalmente acontece? Uma outra empresa te enxerga, o mercado te enxerga. Opa, tem um profissional lá naquela empresa que eu quero fazer uma proposta para trazer ele, porque ele corre. Ele corre. Então, assim, essa é uma tendência de mercado e é uma tendência natural da sociedade, né? O que muitas vezes a gente vê hoje é que essa velocidade de atualização, a gente pega olhando para o histórico, na história, a velocidade de atualização está muito maior hoje. Então, você tem que correr mais. Todo mundo tem que correr mais. Todo mundo tem que se atualizar, todo mundo tem que fazer mais. Porque senão, mesmo aquele fala assim, mas tem gente que não se atualiza, está ali, tá trabalhando ainda, e eu fui para o banco de reserva. Aí quando vai para o banco de reserva, que a pessoa, opa, eu preciso me atualizar. Aí vai correr atrás. Aí vai correr atrás e daqui a pouco... Para tentar acompanhar. Para tentar acompanhar, mas assim, esse processo de ir para o banco de reserva ali, né, que é o ficar desempregado, ele normalmente dá um choque, dá uma tristeza, dá uma angústia, enfim. Tem consequências. Tem consequências, mas é a questão. E esse é um dos princípios, né, que a Bíblia ensina. A gente precisa estar se atualizando. Não pode acomodar, né? Não pode acomodar. A gente precisa estar... qualificar-se. Qualificar-se e não precisa ser num banco de escola. Eu posso simplesmente buscar entender, ler livro, até a própria Bíblia, né? Falar assim, eu quero ver dentro da minha área de atuação como é que eram feitos se você pegar praticamente todas as profissões, em algum momento você vai encontrar na Bíblia, né? Os princípios, como que era trabalhado isso.
Então, assim, eu preciso estudar e conhecer um pouco mais para eu não ficar para trás. Vamos caminhando para a nossa conclusão, né? Se tiver um conselho para você dar aos nossos irmãos da IPSAT, aí, já pensando no seu livro, né? Um conselho que você daria para nossos irmãos aí da Satélite. Olha, o conselho que eu dou é fazer a reflexão sobre as suas finanças. E aí, a partir dessa reflexão, olhar para quais princípios da Bíblia eu não estou acompanhando. Porque não é uma questão de pecado. Beleza, eu não ter aprendizado, meu propósito não está vinculado. Não é uma questão de ter pecado ou não. Mas muitas vezes a gente pede para Deus coisas que Deus já mostrou para a gente do que precisa ser feito. Então, um verso até que está na introdução do livro, é o verso de Deuteronômio 8:18, que fala lá: antes lembre-se do Senhor, que é Ele que te dá capacidade. Em algumas versões troca esse termo capacidade, mas para produzir, é Ele que te dá capacidade de produzir riqueza, de gerar riqueza. Porque muitas vezes nesse ponto, a gente confia na gente mesmo. A gente coloca aqui, não, beleza, eu vou entregar para Deus meu dízimo, vou entregar um talento que eu tenho, eu toco violão, eu vou lá e apresento para Deus domingo, sirvo a Deus na igreja, mas a minha vida secular é eu que cuido, a minha vida financeira é eu que cuido. A partir do momento que a gente consegue olhar para isso, olhar para as nossas finanças, como sendo também um cuidado de Deus, Deus não te dá os 10% para você devolver, Deus te dá 100% para você cuidar dele e crescer. Então, a capacidade sua, a sua profissão, o seu trabalho, o seu talento na sua empresa ou como empresário também, não é seu. É Deus que faz essa capacidade para você gerar riqueza. Isso está muito claro em Deuteronômio. Embora seja um discurso ali para o povo de Israel, né, na entrada ali já da Terra Prometida, depois de 40 anos caminhando, ele é um verso que reflete muito a realidade de hoje. A gente precisa entender isso, que Deus é quem faz a gente gerar, a gente produzir dentro do nosso campo de trabalho. Bem, deixamos um convite para você. Você já tem o acesso ao Firme Seus Passos, princípios bíblicos para uma vida financeira abundante. Você já pode adquirir esse livro. Ítor escreveu, montou, teve a ideia e Deus nos abençoou com esse material para você aprender um pouco mais sobre princípios para a sua vida financeira na palavra de Deus. Vai ter aqui embaixo uma possibilidade de você acessar e adquirir esse livro. Também tem a oportunidade, a gente vai estar na escola dominical da IPSAT, o Ito vai nos trazer uma palavra lá e ele vai ter os livros lá para que você possa adquirir. Ítor, obrigado pela oportunidade de estarmos compartilhando sobre o seu trabalho, que vai edificar a nossa igreja, com certeza, e voltaremos a esse tema com certeza, porque ele é muito importante para nós. Palavras de despedida? Agradeço aí a oportunidade de estar falando desse tema, trazendo esse tema aqui dentro dessa discussão da Conexões IPSAT. É um tema que é um ministério meu, ou seja, o pessoal às vezes da igreja me vê ali muito cuidando do som, quietinho, mas essa é a minha lida ali. Não sabe qual é a sua lida, né? Dentro do campo profissional e dentro do ministério também, né? Isso eu tenho já trabalhado, eu decidi sair de uma multinacional, abrir minha empresa de consultoria e justamente para trabalhar isso com os empresários cristãos, basicamente empresários cristãos, para ajudá-los a fazer suas empresas crescerem. Amém. Vamos encerrando Conexões IPSAT de hoje com Ítor Takayama e o seu livro Firme Seus Passos. Agradecemos pela sua disposição de estar conosco, de nos ajudar aqui no podcast também, ele tem nos ajudado bastante. O Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus. Até a próxima oportunidade.
Obrigado.